Olá, começamos agora mais um Direto da Redação. O convidado de hoje é o governador Wellington Dias, governador do Piauí. Seja muito bem-vindo, governador. E hoje a gente vai bater um papo sobre vários assuntos. Um dos que está na pauta que eu gostaria de começar a tratar com o senhor é a questão da reforma da Previdência. Governador, qual que é a situação dos estados, do Piauí em particular, e por que eles acabaram ficando de fora desse relatório que foi aprovado na Câmara? Olha, primeiro, Rodrigo, eu devo aqui lhe dizer um ponto que eu tenho insistido. Primeiro, o Brasil não é só reforma da Previdência. Eu diria que se a gente separar os 20 principais temas do Brasil, a reforma é um deles. Mas não é o único. Então, nós estamos vendendo como uma bala de prata, o que vai salvar o Brasil. Segundo, para lhe dizer também que do projeto nós temos 3 aspectos a colocar. O primeiro, não é verdadeiro os dados que apresentam como resultado da Previdência, da proposta como ela chegou no parlamento e mesmo depois com a alteração que foi feita. Por quê? Porque o Brasil na Previdência funciona como uma empresa. Vamos imaginar uma empresa, um comércio, uma indústria, enfim, uma empresa que cometeu muitos erros e por conta disso ela quebrou. E ao quebrar ela ficou lá com dívidas trabalhistas, dívidas de impostos e tudo isso gerando uma despesa e a receita não mais suportando. Veja, nós estamos colocando como se com o aumento de preço do produto a gente pudesse resolver o problema da empresa. Aí vem a ideia de criar uma nova coisa. É boa a ideia. Agora, se eu crio uma nova empresa, eu também tenho que separar essa parte que é um peso dessa nova, porque senão ela também não vai sobreviver. Ela tem que caminhar olhando daqui para frente. Eu quero dizer que há necessidade no Brasil de ter uma receita nova, uma receita que não é de contribuição patronal ou laboral, não resolve com idade ou tempo de contribuição, aqui resolve o futuro. Mas essa parte aqui nós temos que encontrar uma receita nova. Então, o que eu e os governadores do Nordeste e outros governadores apresentamos? A necessidade de ter uma fonte pactuada, o que recursos dos estados e o que de recursos novos para suportar o chamado déficit, o passado da Previdência. Por quê? Porque senão esse passado vai engolir o presente e o futuro. Então há necessidade... Quando o senhor se refere ao passado, seria ao estoque? Ao estoque. Eu tenho uma quantidade de pessoas que já estão na folha de aposentados e pensionistas. Nos regimes antigos. Nos regimes antigos. Não tem um fundo, não tem uma poupança como é a Previdência. A Previdência ela sobrevive de quê? A contribuição do patrão, a contribuição do empregado e o resultado das aplicações de uma poupança. Essa poupança não existe. Se não existe, então por isso ela tem o déficit. Se eu coloco regras para frente, eu terei contribuição patronal, contribuição laboral e vou formar uma poupança. Então isso aqui resolve para frente. Ao separar aqui, alguém me pergunta, mas de onde vem o dinheiro? Eu vejo que nós estamos tendo uma oportunidade com recursos novos, como esse de gás e petróleo, da chamada cessão onerosa. Nós estamos falando de 15 bilhões de barris de petróleo, que o Brasil agora quer fazer o primeiro leilão, mas serão pelo menos 3 ou 4 leilões, e esse leilão vai gerar receita nova. O que eu estou dizendo? Vamos carimbar essa receita para resolver o déficit da Previdência. Só isso? Não. Eu acho que é preciso
também ter esse olhar para combater a sonegação. E onde é que está o projeto? Está lá no Congresso. É o projeto da securitização da dívida ativa. Ele é um projeto que permite a cobrança daquela receita que alguém sonegou lá atrás. Na União, o bruto é 3,7 trilhões. É claro que uma parte é papel podre, mas eu acho que precificando vai dar entre 800 bilhões a 1 trilhão de reais. Não é pouco dinheiro. Uhum. Nos estados, também algo como 400 bilhões de reais é o que é recebível. Dá uma montanha de dinheiro com o não recebível. O meu estado são 7 bilhões, para você ter uma noção. E precisamos de uma regra, não é, que não mexe com nada da União, não mexe com o setor privado e traz uma forma moderna de arrecadação. Está lá no Congresso e o relator teve a coragem de botar no relatório dele a tributação sobre distribuição de lucro e dividendo. Ora, que foi retirado pelo Fernando Henrique em 95. Exatamente. O que é o lucro e o dividendo? É o salário do empresário. Não é justo que um trabalhador que ganha 5 mil reais, 10 mil reais, já começa pagando alto imposto de renda e o empresário na distribuição do lucro e dividendo, não. Em todo lugar do mundo tem a cobrança de imposto sobre essa renda. Então, aqui também é possível gerar uma receita também substancial no Brasil. Então, eu coloco esses exemplos para lhe dizer que sim, é possível formar, mas o Congresso ainda não se debruçou sobre essa parte importante da reforma. Então, veja só, eu estou lhe dizendo isso para compreender que na nossa divergência, ela não é só ficar ou não ficar estados e municípios. Eu entendo que, para ser completa, era importante ter uma reforma do Brasil, União, estados e municípios. Para ser mais completa ainda, e para acabar os privilégios, como se verbaliza, havia necessidade de ter um regramento unificado para o regime geral e uma regra unificada para a previdência complementar. Setor público e setor privado, União, estados e municípios. Quando se divide demais, pode olhar que por trás está um interesse de manter privilégio. E isso distorções também. Exatamente. Então, eu achei estranho, porque foi um esforço muito grande para a gente pactuar a retirada de 4 itens que dividiam muito o Brasil, injustos. Não é? BPC, pessoas com deficiência, os rurais, não tinha lógica você reduzir, não é, do setor mais pobre. A capitalização, que na verdade era um sistema que já é demonstrado em vários países com muitos problemas, e a parte da desconstitucionalização. Ora, ao retirar isso, os 27 estados dissemos, nós agora aceitamos sentar à mesa e vamos tratar do texto. Eu, por exemplo, defendo que tratássemos desse fundo para equilíbrio do déficit da Previdência e outros temas que a gente ia tratar. E isso foi numa terça-feira, na quarta, retira estados e municípios. Confesso que não entendi. Quem perde, acho que o Brasil. O Bolsonaro deu uma declaração também para parlamentares do Podemos, dizendo que por ele não há interesse de atrair os estados. Eu não entendi. Não precisa dos votos? Não, o primeiro é o presidente da República. Tá certo? Eu acho que mais do que pensar nos governadores ou em prefeitos, é pensar no Brasil. Tá certo? Eu compreendia que havia um interesse de uma reforma para alcançar um determinado objetivo. E se a gente quer ter um sistema nacionalizado, como já prevê a Constituição, nós temos que caminhar na direção que eu estou lhe dizendo aqui. Qual é um problema que eu vejo? Eu acho que quem defende a retirada de estados e municípios tem que provar que tem mais de 308 votos no parlamento. No meu modo de entender, posso ser surpreendido, mas eu acho que para alcançar um número qualificado de 308 votos lá na Câmara, 41 no Senado, é preciso um entendimento. Olha o lado bom da reforma, da Previdência está na Constituição. Precisa quem é governo
e quem é oposição, tá certo? Ou quem é independente, é preciso sentar à mesa e trabalhar um texto. Eu acho que foi uma vitória da sociedade, dos movimentos sociais, enfim, a retirada desses 4 itens, de ter uma posição de que tem que ter uma transição adequada, tem que ter uma diferenciação para professores, policiais, para mulheres, ou seja, isso aqui foi considerar que não é uma coisa que começou agora. Nós estamos trabalhando uma reforma de uma casa que era uma casa velha, ou seja... E qual é a situação dos estados? Difícil. O meu estado fechou o ano passado com 1 bilhão e 50 milhões aproximadamente de déficit. O que significa? De uma folha de 1 bilhão e 800 milhões, 250 milhões foi contribuição dos servidores, 500 milhões contribuição patronal e 1 bilhão e 50 eu tive que ir lá no dinheiro dos investimentos, dinheiro que era para estradas, dinheiro recuperar, estou lá com uma série de rodovias para recuperar, para levar uma adutora, para investir no turismo, para investir no ali, hospital, nos rurais, no hospital, numa escola. Eu tiro de lá 1 bilhão e 50 para não atrasar os salários de aposentado e pensionista. No Brasil inteiro, 86 bilhões, as 27 unidades da federação. 86 bilhões que era para investimento para o povo brasileiro. Isso é aquele dado da Instituição Fiscal Independente, né, do Senado? Exatamente. Então, eu te digo, isso significa que é mesmo necessário ter uma reforma. Por quê? Eu avalio que nós temos hoje cerca de 12 estados com grande dificuldade, estou falando inclusive dos mais ricos. Rio de Janeiro. São Paulo não tem um problema mais visível. O Piauí nem é o estado mais afetado. Isso é né? Se pega, acho que Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul lideram. É verdade. É verdade. Mas veja só uma coisa. Nós temos alguns estados que, pelo fato de não estar nesse instante pagando o serviço da dívida, nem está tão claro o tamanho do buraco. É o caso de São Paulo e outros estados. Vamos imaginar, pegue uma conta assim, se São Paulo estivesse pagando normalmente a sua dívida, como é que estava a situação? Então, o que eu quero lhe dizer é que se não for adotada uma providência, na minha visão, nós vamos ter mais e mais estados com problemas. Então, assim, eu defendo que é uma pauta importante, mas também eu digo que não é só ela, é preciso cuidar de outros temas. Então, sobre isso também, né? A reforma da Previdência ela virou uma panaceia, né? Tanto o governo vende essa ideia, quanto os empresários e o sistema financeiro parece ter abraçado de que basta aprovar a reforma da Previdência que a gente vai viver num mundo próspero e num mundo, né? Agora, os sinais da economia não mostram exatamente isso. A gente tem uma demanda extremamente restrita, os investimentos estão todos parados, o governo corta gastos, o que ajuda a reprimir a demanda, o crescimento que a gente teve foi pífio. Como sair dessa situação? Então, vamos lá. No caso da Previdência, o que o relator está apresentando? Ter uma alíquota de 14%, o Piauí já aplica essa alíquota, o Nordeste, ter a Previdência Complementar. Nós criamos a Prev Nordeste dentro da linha do consórcio Nordeste. Nós temos, enfim, uma série de medidas que foram já adotadas. Agora, o que eu lhe digo, assim para você compreender, é que só a reforma da Previdência, ela por si só não resolve, ela é um alívio. Então, se eu consigo ter uma reforma que resolve o futuro, como eu lhe disse, e dá solução para esse estoque do passado, o que vai acontecer? Eu vou, aí sim, no dia seguinte à aprovação, ter capacidade de investimento. Isso é uma boa reforma. Agora, há necessidade também de pensar na economia, porque
à medida que você faz corte, à medida que a economia cai, você termina engolindo esse esforço. Ou seja, eu tenho que ter a economia crescendo para poder ampliar a capacidade de investimento. Vou lhe dar um exemplo. O meu estado, o Piauí, a gente tem feito um esforço grande para não perder capacidade de investimento. Nós somos o 5º estado brasileiro com maior capacidade de investimento desde 2014, ou seja, no meio, não é, desse momento difícil do Brasil. E conseguiu manter o crescimento nesse Exatamente. período, né? Resultado, fazemos investimentos que multiplicam com o setor privado. Ou seja, eu faço um investimento numa região em que ali eu tenho capacidade de investimento em energia eólica, energia solar. Outra região que é boa para a produção da fruticultura, a região do pescado, a região do mel, a região da produção da soja, do milho, do algodão, a região do turismo. Então, quando eu estou fazendo esses investimentos, levando estrada, levando comunicação, colocando as condições de solução de água, de saúde, de segurança, ou seja, o setor privado chega junto e amplia o investimento. Ampliou o investimento, o que é que a gente tem? Aumento da receita. Aumentou a receita, aumenta a capacidade de investimento. Então, isso é o que eu acho que a gente tem que fazer para o Brasil. Nesse instante, no estado do Piauí, cerca de 18 bilhões do setor privado estão em andamento, em investimento nas mais diferentes áreas, tá certo? Quando estou dando essa entrevista, estou em São Paulo, onde assisti há pouco a celebração de um contrato com a empresa CGN, é uma empresa chinesa, que numa compra de um projeto da Enel, junto com o Grupo Atlantic, investe numa região de economia muito frágil do Brasil, que é a região ali na divisa do Piauí com a Bahia, Lagoa do Barro, Queimada Nova, São João do Piauí, região da Nova Olinda, como é conhecida lá no município de Ribeira do Piauí, ou seja, paulistana. Nessa região, né, tem um gigantesco potencial pelos ventos e pelo sol para investimentos na área da geração de energia eólica e solar, gerando emprego. Quer dizer, só esse projeto deve gerar quantos postos de trabalho? São 2 bilhões e 100, deve chegar aí a 1.200, 1.400 empregos nessa região. É claro que esses são os empregos, né, durante esse período dos investimentos. Depois até que é menor o número de postos de trabalho, mas importantíssimo para este momento. São Gonçalo do Gurgueia é um investimento da Enel Green Power, que é a maior geração de energia solar do Brasil. Ele já tem essa Nova Olinda, que já é a maior, agora vai ter uma que é o dobro. São cerca de chegar a 3 mil empregos nessa região. E assim, em diversos setores. Então, o que eu estou lhe mostrando é que o Brasil tem que ter um olhar para fazer a economia crescer. Então, nós temos que eu defendo que a gente tenha uma política tributária, eu acho que tem chance do Congresso aprovar. É preciso ter um projeto que cuide da infraestrutura, tem inúmeras alternativas na área de parceria com o setor privado, que não é só privatização, você pode ter modelos de concessão, tem um modelo chamado Build Suite, que é semelhante a um leasing, que é possível investir, o Piauí está experimentando. Nós temos uma carteira de 32 projetos de parcerias com o setor privado. E na área do saneamento, nós estamos fazendo lá agora 5 mil quilômetros de rede de fibra ótica, onde o setor privado faz o investimento e o Estado compra aquilo que compramos de comunicação deles, tá certo? Energia solar, nós estamos colocando lá um investimento de 240 milhões do setor privado para 8 mini usinas de energia solar, de 5 megas cada uma. Esses 40 megas eu recebo de crédito e compenso com aquilo que o Estado está consumindo de energia, tá certo? Gerando emprego, gerando renda em vários pontos do Estado. Então eu fico olhando assim, se a gente organiza o mapa das oportunidades em cada estado, e é isso que estamos fazendo no Nordeste,
na área da mineração, na área de energia, na área do turismo, na área do comércio, comércio atacadista, varejista, nessa área relacionada aos diversos serviços, nos investimentos no agronegócio, no setor de transporte, de logística. Então eu estou falando aí de uma possibilidade extraordinária, não é, de fazer a economia crescer. Então esse é o desafio, gerar emprego. Não sei se você viu agora a quantidade de pessoas que todo dia saem de casa atrás de um emprego no Brasil cresceu 42%. Ou seja, veja o tanto que piorou. E muito emprego precarizado, como a gente tem hoje. A pobreza aumentou muito também. Tem um estudo recente do Banco Mundial que mostra que já atinge 21% da população. Cresceu sobretudo nesse período de 2014 a 2017, que foi um período que talvez o Piauí não tenha sofrido tanto, mas o Brasil entrou numa grave recessão. Né? Mas sofre também. Veja, eu quero lhe mostrar assim, certamente o Brasil, agora saiu os estudos mostrando o que foi esse período do governo do presidente Lula. A Fundação Getúlio Vargas acabou de divulgar um estudo mostrando que esse período, entre o ano de 2003 até o ano de 2013, 2014, foi o melhor momento do Brasil nos últimos 30 anos. De um lado, a economia crescendo, empregos crescendo, ganhando, em primeiro lugar, os mais pobres, melhorando de renda, abrindo a oportunidade de estudar, de trabalhar, ganhando a classe média e ganhando os mais ricos. Não é? O Brasil respeitado no mundo, tendo uma política de ampliação de parcerias, de negócios com o mundo inteiro. Quer dizer, ou seja, a 13ª economia virou a 7ª economia do mundo. Então, o que eu estou dizendo assim, eu quero esse meu país de volta. Ou seja, eu acho que é isso que a população cobra fortemente. E, certamente, a minha visão é que temos que todos os líderes, independente de partido, pensar no Brasil. Nós temos que trabalhar uma alternativa para a questão da violência. Não é razoável a gente achar natural, 62 mil pessoas assassinadas, como aconteceu o ano passado. Tenta imaginar 62 mil corpos estendidos. Qual a guerra do mundo que teve isso? Então, eu estou falando como o 5º estado com menos homicídio do Brasil é o Piauí. A melhor posição dentro do Nordeste. Satisfeito? Não estou, porque ainda vejo que podemos melhorar e muito nessa questão da segurança. Estamos lá implantando um sistema que organiza o Estado pelo nível da avaliação do risco. O alto risco é um sistema, o médio risco, outro sistema, o baixo risco, outro sistema, e principalmente na prevenção. A saúde, a gente tem que olhar para a saúde. A educação, não é? Nós temos que ter uma política voltada para cada vez mais melhorar a qualidade na educação, mas pensar na chamada geração perdida, aquela geração que no passado não conseguiu estudar. Hoje eu estava com uma amiga, acho que ela não vai se importar de eu dizer aqui, a Elba é a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. Ela me dizia, meus pais mal sabiam assinar o nome, tá certo? A minha geração já é outra, dos meus filhos será outra. Então eu tenho que cuidar dessa geração, que era dos meus pais e do pai dela, dos meus avós, ou seja, dos avós quem está nos assistindo, e no Brasil inteiro. Não é só o Nordeste, não é só o Norte, não é só o Piauí. Sabemos que também muito do desenvolvimento dos estados e dos municípios dependem de programas do governo federal ou de investimentos que o governo federal de alguma forma é parceiro ou avaliza um empréstimo. Como que está a relação com o governo Bolsonaro e como foi a relação com o governo Temer? Olha, a gente teve uma ruptura, tá certo? Não foi só afastar de forma, eu diria até ilegal, né, a presidenta, uma presidenta eleita pelo voto, sem uma prova de qualquer crime. O que ela roubou? Não roubou nada não. Ela tem dinheiro no exterior? Não tem. Então, nada disso. Uma manobra fiscal que outros haviam feito. Por conta de uma contabilidade, por conta de uma questão de escrituração, por uma causa justa. Ou seja, ela queria que os bancos tivessem capacidade de ter ampliação de investimentos, queria, enfim, que pudesse alguns programas acontecer. Ou seja, aí você tem o afastamento,
E o que aconteceu? Estados que fizeram o dever de casa, como o meu, impedidos de tomar um empréstimo. O Piauí pode, inclusive, tomar um empréstimo sem aval da União. Nós não temos dívida com a União que nos coloque na lei de responsabilidade fiscal da União. Então, por essa razão, é que eu acho que se a gente trabalhar, vamos dizer assim, um mapa para investimentos estritamente privado, tem lá um potencial em várias áreas. O setor privado vem. 2, casado com a capacidade que cada estado e a própria União tem. 3, parcerias público-privado em várias modelagens. Você trabalhar as condições de empréstimo, poder fazer captação, principalmente externa, que hoje a taxa lá fora está 10% da taxa cobrada aqui no Brasil, em alguns casos. Enquanto aqui eu pago 16%, 17% ao ano, lá fora eu consigo 1,75%, não é, no custo, não é, dos empréstimos. E com isso, a gente investindo aqui, a economia cresce, a receita cresce e a gente sai dessa situação. Então, esse é o caminho que o Brasil tem que acordar. Esse é o caminho, mas e o governo Bolsonaro? Como tem se comportado, por exemplo, com os estados do Nordeste que são administrados por partidos de oposição? O problema é que não é só o Nordeste, nós estamos num problema. Agora, o governo encaminhou chama Plano Mansueto. Poderia perfeitamente ter feito uma medida provisória. Lá atrás, o presidente Lula fez um programa emergencial financeiro, fez uma medida provisória, no outro dia a gente já estava podendo operar. Agora, é um projeto que, inclusive, no mérito ele é bom, porque ele estabelece uma meta em que, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você adota medidas para aumentar a capacidade de investimento. Isso aqui é bom. Qual é o problema? Manda uma lei que vai devagarzinho, ser votada numa comissão. Provavelmente, quando que isso vai se concretizar? Então, estamos tentando lá dialogar com o parlamento, não é? Com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o Davi, com outros líderes, para ver se a gente tem pelo menos um cronograma focado naquilo que é importante para o Brasil. Votar esse projeto que autoriza as condições de crédito, de financiamento aos estados e municípios, poder ter a lei que autoriza, libera inclusive o teto para a própria União, garante a chamada emenda para investimentos impositivos por parte do parlamento e garante a cumprimento do artigo 20 da Constituição com a partilha de fonte de receita de cessão onerosa de gás e petróleo, do bônus de assinatura e também a votação do chamado Fundo Social, que também está na Câmara. Só esses recursos de petróleo daria quanto para os estados? Aproximadamente 18 bilhões por ano do Fundo Social, cerca de 79 bilhões para a União e estados, provavelmente 21 bilhões para estados e municípios e algo em torno aí de 60 bilhões de reais para 50, 60 bilhões para a União. Isso é um leilão dessa riqueza importante. Tem um projeto, esse da securitização. É uma forma moderna de cobrar a sonegação. Não é? Nós estamos falando de bilhões e bilhões que a gente pode garantir e transformar em investimentos para os estados, que eu defendo, inclusive, se puder carimbar isso para resolver o déficit da Previdência, também é bom. Então, o que eu quero lhe mostrar é que tem alternativa. O que a gente tem que ter? A coragem de caminhar para a pauta do povo brasileiro. Olhar aquilo que interessa à população e botar no centro da prioridade do Brasil. O Consórcio Nordeste não deixa de ser uma tentativa de contornar essa dificuldade de relacionamento com o governo federal, ou estou enganado? Na verdade, é uma alternativa, que eu diria, moderna, ao invés de eu trabalhar só o Piauí, o Rui Costa só a Bahia, o Paulo Câmara só Pernambuco, o Renan Calheiros, lá, Renan Filho, lá só Alagoas, ou o Camilo, o Flávio Dino, ou a Fátima, ou seja, da gente poder juntar os esforços, todos nós, e ter uma região que tem uma economia maior do que 150 países no mundo. Uma região que é consumidora, que tem potencial em diferentes áreas.
a região Nordeste tem uma possibilidade gigante na área da produção de alimentos, do chamado agronegócio, mas também com os pequenos, com a produção de fruticultura e outros produtos irrigados, com a cana-de-açúcar para a produção do etanol, com a criação de caprino, de ovino, produção do mel, produção do gado, a mineração, gás, petróleo, turismo, não é? Nós somos um país que estamos ali próximo, não é, da Europa, próximo da América do Norte, da América Central, próximo da África, ou seja, um país que tem condições de ser uma alternativa para o Brasil. O Nordeste não é problema, o Nordeste é solução. Então, o que nós queremos? É trabalhar em conjunto. Nós vamos para uma missão na China, ao invés de ir só ao Piauí, nós vamos ao Nordeste. Vamos na América do Norte, vamos na Europa, vamos no mundo árabe, vamos na África. Vai ver um projeto de energias renováveis. De infraestrutura, de energias renováveis, não é? Ou seja... Ou mesmo compras, né? Vou lhe dar um exemplo. Nós estamos querendo, isso que eu estou fazendo, chamado Piauí Conectado, essa rede de fibra, todos os estados querem. E se tivermos um projeto integrado para conectar por fibra ótica, por satélite, todo o Nordeste? É claro que muito mais empresas do Brasil e do mundo vão se interessar. Nós vamos sediar agora, dia 22 de agosto, um encontro da ABDIB, um encontro da Associação Brasileira de Infraestrutura no Nordeste. Tadini, que é o presidente, me dizia que é a primeira vez que sai aqui do Sudeste para um evento desse fora, e vai ser no meu estado, no Piauí. Então é uma oportunidade que teremos de que eles possam conhecer esse mapa, não é, de um Nordeste vigoroso, cheio de oportunidades. Então, da mesma forma, o mundo. Não é? Acertamos hoje com a Abeólica a condição de um evento nessa área de energias renováveis, junto com a AB Solar. O que eu quero mostrar é que isso que estamos fazendo, ela não só para a área do desenvolvimento, a segurança. Nós estamos organizando uma rede de segurança Nordeste, para combater crime organizado, para trabalhar a prevenção, ou seja, nós vamos trabalhar uma rede de saúde Nordeste, uma rede nessa área relacionada com os problemas sociais. Nós vamos trabalhar uma infraestrutura, não é, integrando rodovias, portos, aeroportos, todo um sistema com um intermodal de transporte do Nordeste. Então, dessa forma, isso é bom para o Brasil. Não queremos nos separar do Brasil, pelo contrário, nós queremos nos integrar com o Brasil. E é claro, não posso negar que temos uma relação extraordinária. Hoje é uma região em que as instituições, os poderes executivo, legislativo e judiciário têm um compromisso com a região, o setor privado tem uma maturidade muito grande, ou seja, nós estamos meio que fora dessa crise institucional que, infelizmente, vive no Brasil. E, é claro, buscando alternativas para esse momento desafiador. Todas as assembleias legislativas dos estados do Nordeste já aprovaram o consórcio? Já hoje nós temos, um Fórum dos Prefeitos Nordeste, Fórum dos Legislativos Estaduais Nordeste, tem a coordenação da bancada federal do Nordeste, Câmara e Senado, tá certo? Agora estamos trabalhando algo semelhante, assim como os consórcios, o Centro-Oeste, o Norte, ou seja, outras regiões. Eu devo dizer que isso é importante, não é, para abrir, não é, novas possibilidades na troca de experiência. Não é? A meta é alcançar, eu diria assim, um patamar de evolução que reduz custo, não é? Garante as condições de ampliar investimentos e, eu diria até, nesse momento que o poder central tem dificuldades de investimentos para a região, é uma alternativa. Mas é claro Mas que... o consórcio já está funcionando? Já tem algum projeto encaminhado ou não? Já. Nós temos, agora, estamos organizando agora e devemos lançar nos próximos dias essa rede na área da segurança, na área da saúde, na área das licitações. O objetivo não é nos separar do poder central.
Quem é presidente do Brasil, tá certo? É presidente do Nordeste também. E temos uma missão que é garantir que um conjunto de ações já em andamento, já planejadas e em andamento na região, sejam priorizadas. A Transnordestina, estamos trabalhando para ver se agora, em julho, ela seja retomada. É uma ferrovia extraordinária para o Brasil. Essa área relacionada, não é, com a transposição de águas ali, não é, para alguns estados. O meu nem é beneficiado, mas é importante para a região. Que essa é outra coisa. Politicamente, não é mais o governador do estado A, B ou C, ou a bancada. Nós temos condições de agir suprapartidariamente na defesa dos interesses maiores da nossa região. Entendi. Aliás, na segurança pública já havia um estreitamento de relação bastante forte, né? Na crise nós chegamos a implantar, por exemplo, lá em Fortaleza, um centro integrado de inteligência, que aliás ajudou muito agora nessa situação do Ceará, em situações que eu vivi também no Piauí e assim outros estados. Ou seja, eu tenho toda uma força de inteligências do Estado e da União, né, da Polícia Federal, as inteligências da nossa Polícia Civil, enfim, integradas com uma base de dados unificado e atuando de forma conjunta. Os equipamentos, eu tenho uma situação de quadrilhas que estão afrontando uma região do Nordeste, estão ali assaltando banco, estão com roubo de carga, estão sequestrando. Eu faço uma operação com helicóptero, com inteligência, com equipamentos modernos que cada estado tem. Ou seja, e isso joga um peso, joga uma força, não é, que sufoca o crime. Veja, dá uma olhada nos dados que nós começamos a ter bons resultados. O Ceará é o melhor exemplo, mas também o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, o Piauí, todas essas regiões, o Maranhão, a Sergipe, ou seja, sendo beneficiadas com esse resultado. Da mesma forma, em relação à saúde, eu tenho um problema de dengue. Ao invés de fazer uma ação isolada, fazemos uma ação combinada e em conjunto, nessa relação na área, por exemplo, de financiamento. Nós estamos estudando como é que podemos trabalhar um fundo Nordeste que seja capaz de se associar com o Fundo de Desenvolvimento já do Banco do Nordeste, da Sudene, né, que agora a meta é ter 30% para financiamento aos estados, e trabalhar essa integração com as agências de fomento, as agências de desenvolvimento que tem no Piauí, tem na Bahia, tem nos vários estados. E com isso, a gente poder criar linhas de créditos específicas para aquela região. Então são alternativas como essa que me animam muito. Eu brinco muito que nessa atividade de governar, a gente tem que estar preparado para trabalhar muito, apanhar muito e sempre animado. Governador, eu agradeço muito pela sua presença e voltamos numa próxima ocasião no Direto da Redação. Muito obrigado. Um prazer, que Deus abençoe a todos. Obrigado também.